Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, no seu nome, estudando a sua palavra. Muito obrigado, porque a gente sabe que a gente tem o compromisso de vir, mas que o amor do Senhor, ele veio primeiro. Que o Senhor continue nos amando e que a gente continue tendo como foco Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração para a palavra que Ele vai ministrar hoje para a gente, que a gente possa absorver o máximo, que o nosso cérebro esteja preparado para recebê-lo. Nós agradecemos, pedimos ao Senhor misericórdia por causa dessa pandemia, que o Senhor acabe com isso, Deus. No nome de Jesus nós pedimos. Nós agradecemos, somos 100% dependentes do Senhor. Graças a Deus por isso. Nós agradecemos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá com a palavra, doutora Lili. Amém, glória a Deus. Gente, preparei um pouquinho para vocês aqui sobre o livro de Deuteronômio, né? Deixa eu abrir o slide aqui. Unidade, um prazer estar falando para vocês. E fiquem à vontade para intervir, dar opiniões, né? O grupo é bem aberto para isso. Começar com uma pequena introdução, né, onde fala que Moisés escreveu o livro de Deuteronômio. E este é, na verdade, uma coleção dos seus sermões, né, ao povo de Israel, pouco antes de atravessar o Jordão. Então, nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo que Moisés dá várias instruções para o povo dentro desse livro. E esse livro vai retratar as experiências de Moisés e do povo através do registro de fatos e milagres feitos por Deus. E é como se fosse uma revisão de tudo que tinha acontecido com o povo de Israel até então. Deuteronômio, né? Significado, que eu achei alguns significados desse livro. Repetição da lei, recomendações, instruções e lembrar sempre, né? Que essa parte aqui do lembrar sempre, não sei se vocês lembram, que eu acho que foi falado que o povo de Israel murmurou, né, contra o Senhor quando o Senhor deu a ordem, né, para eles irem para a terra prometida, enviou os espias. E quando Caleb e Josué voltaram, muitos não acreditavam, ficaram com medo e começaram a murmurar contra o Senhor. Então, dali Deus, ele fez com que aquele povo não herdasse a terra prometida. Então, se passaram 40 anos até que toda aquela geração morresse, né, para que viesse a nova geração, né, com exceção de Josué e Caleb, e assumissem a nova terra, né? Então, por isso que aqui esse livro ele é conhecido como um momento de relembrar o povo das leis e das instruções do Senhor. O autor desse livro é Moisés. Alguns personagens principais, né, no caso é Moisés, Josué e Caleb. A data provável de escrita desse livro foi de 1410 a.C. e é o último livro que compõe o Pentateuco, né? O Pentateuco seria o livro da lei, que é composto por esses 5 livros e é reconhecido pelo povo judeu como a Torá judaica. Então, ele é muito importante, esses 5 primeiros livros da Bíblia. E o tema central é a obediência. Acho que vai ser uma palavra que eu vou falar constantemente hoje, né? Que é o Senhor cobrando do povo essa questão da obediência. Em Deuteronômio 6, 4 e 5, nos mostra uma oração de confissão de fé de Israel. Pelo que eu pesquisei, é uma oração que é feita até hoje pelo povo judeu, que está escrito assim: Ouve, ó Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Né? Então, aí nós vemos uma confissão de fé, eles colocando o Senhor, né, como soberano e único Deus. Durante o estudo desse livro, a gente pode ver algumas características, né, de Deus, como um caráter único de Deus, justo, um Deus que provê bênçãos para o seu povo. Vai falar muito da questão da obediência e da desobediência. Aí eu fiz uma separação de tópicos pelos versículos, né? Para a gente poder... Peguei aquilo que eu achei de principal dentro dos versículos para a gente estar conversando um pouquinho.
Dentro de Deuteronômio do 1 ao 3, vai nos mostrar o quê? É o primeiro discurso de Moisés, onde que Deus promete a terra. E nesse capítulo 1 mostra quando Moisés ele institui chefes sobre as tribos, né? Que foi falado, se não me engano, lá em Números ou Êxodo, onde ele divide o povo, né? Divide chefes sobre 100, 1000, 10 e por aí vai, de acordo com cada tribo. E aqui nesse início, ele lembra o povo da sua murmuração, igual eu falei anteriormente, né? Ele fala aqui em Deuteronômio 1, 27, ele relembra o povo do que aconteceu lá em Cádiz e fala que murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Deus sempre queria o melhor para o povo de Israel, mas sempre eles iam com murmurações, né? Não viam o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E dá para perceber na leitura da Bíblia que mesmo após a desobediência, Deus estava sempre com o povo. Deus estava sempre livrando eles de perigos, né? De coisas ruins. E às vezes a gente não enxerga isso, né? E aqui nessa primeira passagem a gente vê também que Moisés é proibido de cruzar o Jordão, porque lá em Êxodo 28 mostra que Moisés desobedeceu a ordem do Senhor. Quando o Senhor fala assim, falem com a pedra, né, dê ordem à pedra para que jorre água. Moisés ele estava, não sei, desanimado. Eu na minha visão, né, lendo o versículo, Miriam tinha acabado de morrer, o povo estava meio rebelde, reclamando muito de fome, de sede, e Deus deu uma ordem clara para Moisés, mas só que ele não seguiu a ordem clara de Deus, que foi muito simples. O que Moisés fez? Ele feriu a pedra 2 vezes, e isso foi um ato de desobediência, né? Então ele desobedeceu a ordem do Senhor, e com isso o privou de entrar na terra prometida, né? Ele devia ter confiado em Deus. Em Deuteronômio 4, a gente vê várias coisas assim interessantes. Começa a falar sobre o Moisés exorta o povo à obediência, né? Obedecer às leis do Senhor. E ele ajunta o povo para que todos escutassem as palavras de Deus. Como é um momento de relembrar, né, esse novo povo não conhecia as leis de Deus. Então foi necessário ajuntar todo o povo para que a palavra de Deus fosse ensinada. Então foi um tempo de instrução, onde eles entenderam que Deus é um Deus de aliança com o povo de Israel, um tempo para adquirir sabedoria, advertência, mostrar a misericórdia de Deus para com o povo até então, e relembrar as promessas que o Senhor havia feito, né, a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que essas promessas também eram garantidas para aquele povo, né? Deuteronômio 4, 23, 24, eu vou ler aqui, ó. Aí vem as instruções, né? Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, o vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura, alguma coisa que o Senhor, o vosso Deus, proibiu. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. E o 29 e 30 fala assim: então dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor, o teu Deus, e ouvirás a tua voz. Então, em todo tempo, Deus está chamando o povo para estar mais próximo dele, né? Deus está chamando o povo, se mostrando aqui um Deus misericordioso e um Deus de amor. E aqui é ressaltado em Deuteronômio 4:39 a grandeza de Deus, né? Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Nenhum outro Deus há. Então, reforçando aqui o caráter único de Deus. Em Deuteronômio 5, nós vemos o segundo discurso de Moisés, que no caso seria a repetição dos 10 mandamentos. E aqui nós vemos ordenanças, né, aquelas ordens de Deus,
para que o povo seguisse essas ordens e adquirissem as promessas de Deus, pudessem usufruir, né, das promessas de Deus. Então, aqui eu dividi esse versículo em ordenança e promessa, né? Igual está aqui a primeira parte. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? Que é uma ordem, aquilo que o Senhor está ordenando para o povo. Promessas. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posse. Então, tudo Senhor dá uma ordem e o povo iria adquirir essa promessa. Então, seria um ato, sim, de escolha mesmo, de viver aquilo que Deus tinha para o povo, né? Nessa divisão aqui de Deuteronômio do 6 a 8, nós podemos ver que Moisés ressalta para o povo a importância do amor ao Senhor, acima de todas as coisas, né? Que Deus deve estar em primeiro lugar, em todo o tempo. Reconhecer Deus em todas as coisas. Aqui tem instruir as crianças, que está em Deuteronômio 6, 7 e o 20 e 21. O 6, 7 diz assim: Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. O 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, que são esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. Então, essa questão aqui de instruir as crianças, nós podemos trazer até para a nossa realidade. Quem é pai, mãe, e nós como professores ali do Jet Kids, a importância de instruir as crianças dentro da palavra de Deus. Ensinar elas de onde nós saímos, contar a história mesmo do nosso povo, contar a história de Jesus. Então, quando a gente for ministrar a palavra de Deus para alguma criança, nós devemos estar atentos aos detalhes, ao cuidado com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é rica. E a palavra de Deus tem poder de trazer vida, de restaurar, né? Nós sabemos disso. Então, a importância de instruir as crianças desde pequeno, para que elas venham crescendo dentro do caminho e não desviem dele. Então, iria nascer uma nova geração, viria uma nova geração, e isso deveria ser passado de geração por geração. A instruir as crianças conforme a palavra de Deus, ensiná-las o melhor caminho que é o Senhor. E às vezes nós encontramos casos lá no Jet Kids de crianças que às vezes só recebem um alimento espiritual quando estão ali na salinha, né? Que os pais não têm esse hábito de instruí-las da maneira correta. Então nós temos um papel muito importante, e se estamos aqui hoje é para poder crescermos, né, espiritualmente e conhecer mais a palavra de Deus, para que possamos passar, quem é coordenador, passar para os seus professores passar para os seus alunos, e você que é pai, mãe, tia, passar para aquelas crianças que estiverem ao seu redor. Aqui nós vemos que Israel é um povo separado por Deus, né? No caso, uma geração escolhida por Deus, e tem aqui uma promessa: bendito serás mais do que todos os povos. Então, Deus ama Israel de uma forma especial, única, né? E os benefícios do Senhor, sempre tem uma condição aqui que eu marquei aqui na Bíblia, sempre tem uma condição. Os benefícios do Senhor virá se eles andarem em obediência. Então, sempre tem esse fator aqui, a obediência. Então, Deus está cobrando isso do povo, obediência. Amém? Todo mundo está entendendo? Tá ok? Tá ótimo, Lili. Tá bom. Continuar, tá fantástico. Então, aqui do 9 ao 11. Aqui nós vemos um paralelo, né? Onde o povo está olhando para trás, né? Vendo o socorro de Deus no passado. Eles estão recontando as histórias de tudo que aconteceu no passado, para que eles possam usufruir das bênçãos através da obediência. Então, aqui fala: se você seguir ao Senhor, você será abençoado. Aí mostra que os benefícios do Senhor são grandiosos, assim como Deus os livrou com mão poderosa do Egito. Deus trouxe bênçãos para esse povo, mas tudo tem uma condição: bênção através da obediência.
Aqui no 10, no versículo 10, vem as segundas tábuas, né? Vou no 9. Moisés, ele subiu ao monte no 9 fala que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas das leis do Senhor. Só que o povo não soube esperar Moisés, mais uma vez o povo desobedeceu, né? Aí é aquele episódio em que o povo faz um bezerro de ouro, né? E adora aquele bezerro, porque acharam que Moisés não ia voltar, que Deus havia os desamparado. Só que Moisés, quando ele desce do monte, ele com tanta ira, ele joga aquelas tábuas no chão e elas se quebram, né? E mais uma vez aqui o povo foi rebelde contra o Senhor. E Moisés intercedeu por aquele povo e Deus teve misericórdia, né? E Moisés, dá para ver aqui como Moisés foi um intercessor daquele povo. Estava sempre mediando a Deus, mediando pelo povo com Deus, né, em todo o tempo. No capítulo 10, nós vemos que o Senhor faz com que Moisés escreva, né, entrega as segundas tábuas e exorta o povo mais uma vez à obediência, né, porque não tem como caminhar com o Senhor sendo desobediente. E no 11 é falado dos grandes feitos do Senhor. E mais uma vez é ressaltado aqui que as bênçãos vêm através da obediência. Então é igual aquele menino que desobedece sempre, se você tem que ficar ensinando toda vez. Não, se você tem que obedecer, para você ganhar isso, você tem que ser obediente. Eu acho que Deus estava agindo assim com o povo de Israel, igual às vezes a gente trata uma criança, né? Faça isso, direcionando sempre o povo dentro dos preceitos do Senhor, né? Aqui do 12 ao 26 vai abordar leis sobre como adorar a Deus, né? Então aqui Deus é tão lindo que ele dá instruções para o povo de acordo com tudo que eles devem fazer para que seja algo perfeito e agradável e que chegue ao Senhor. No 12, no capítulo 12, vai falar leis acerca dos cultos, os estatutos, né? O que deve ser feito dentro de cada culto, o que pode fazer, o que não pode. Fala da importância das tribos, né, ampararem os levitas, porque os levitas não têm direito à herança, né? Então, o povo queria cuidar dos levitas através das ofertas, né? E por aí vai. E os cultos deveriam ser em um lugar consagrado ao Senhor, né? Em um lugar escolhido, específico, que o Senhor ordenasse, e deveria ser um lugar consagrado ao Senhor. O 13, Moisés faz uma nova advertência sobre o cuidado contra a idolatria, que existe só um Deus e que só Ele deve ser adorado. No 14, fala de animais puros e impuros. E eu peguei disso daqui a questão da santificação, né? Que abster de coisas impuras. Deus quer que nós sejamos santos, né? Então Deus está ensinando o povo ali o que é puro, aquilo que é impuro, o que agrada, o que deve ser oferecido a Ele. E oferecer, aí fala também a questão dos dízimos, que é oferecer ao Senhor as primícias da terra, oferecer ao Senhor sempre o melhor, aquilo que for o primeiro. E é um cuidado de Deus também. Eu vejo que nessa época que os dízimos, as ofertas, eram um cuidado de Deus com os levitas, porque tudo aquilo que eles recebiam era consagrado a Deus e boa parte ficava para o sustento deles, né? Então aqui nós podemos ver também um cuidado de Deus com os levitas. O 15 fala do ano do perdão. O que seria isso? Após 7 anos, você deveria perdoar aquele que te devia, né? Ser misericordioso com essa pessoa. Principalmente se você visse que essa pessoa não tinha condições nenhuma de te pagar. Então, por isso que era o ano do perdão. E essa pessoa através desse perdão, ela seria agraciada com as bênçãos de Deus. Né, a importância de cuidar dos pobres é falada aqui. Aqui fala se ele tivesse algum parente que era desprovido de finanças, você deveria ajudar até com um valor que ele conseguisse se manter, ou ajudar com alimentos, por aí vai. Aqui fala também da libertação dos escravos.
depois de algum tempo, né, os escravos seriam livres, mas se eles quisessem permanecer com seus donos, poderiam ficar de forma livre também. Oferecer ao Senhor o primogênito dos animais, aquele que for, escolher sempre aquele que fosse perfeito, né, o primeiro, consagrar ele ao Senhor, e aquele que tivesse algum defeito seria imolado, queimado e oferecido como oferta ao Senhor. Então tudo tem os detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes, ele estava passando todos os detalhes para o povo da forma correta de adorar ele. Aqui no 16 nós vemos a celebração da Páscoa, que seria o mês de Abide, que é um momento em que o povo se lembraria de como Deus os tirou do Egito. Então aqui nesse capítulo 16 vem as festas da semana, festas do tabernáculo e por aí vai. E sempre lembrando, para lembrar o povo de tudo aquilo que Deus havia feito a eles, né, no deserto, até mesmo no Egito. No 18, Moisés ele já profetiza sobre Cristo, né? Em Deuteronômio 18, 15 e 19, ele fala que Moisés profetiza sobre um outro profeta, o maior profeta de todos, o Messias. Assim como Moisés, ele iria receber e pregar a revelação divina e conduzir o seu povo. Então, acho que Moisés já profetiza que viria um maior que ele e que conduziria o povo à santidade, ao encontro com Deus. A partir do 29 e 30, Moisés adverte que aqueles que desobedecerem ao Senhor serão amaldiçoados e profetiza que as pessoas que obedecerem serão abençoadas materialmente e espiritualmente. Então, mais uma vez, vem aqui a palavra obediência, né? A questão de obedecer, você será abençoado, né? Se você desobedecer, você será amaldiçoado. Então, Moisés, mais uma vez, ele enfatiza isso aqui com o povo. Ai, desculpa, eu pulei. Era 27 e 28. 27 e 28, eu pulei. Vem o terceiro discurso de Moisés, né? Onde ele ressalta que é hora de olhar para frente e pisar na terra que Deus prometeu. Porque até então, os discursos de Moisés estavam sendo olhando para trás, para o passado, de tudo que eles já tinham passado, de tudo que já havia acontecido. Então, todos os discursos foi baseado no que o povo de Israel já havia vivido, experiências que eles já tinham tido com Deus, estavam olhando para o passado. E aqui ele começa a falar, agora é hora de olhar para frente, tomar posse daquilo que Deus prometeu para o nosso povo. Então, viver novas promessas de Deus. E Moisés deixa apenas 2 caminhos para o povo, né? Que é, se obedecer, ele irá te abençoar, né? E se desobedecer, este será o vosso fracasso. Então, só havia 2 caminhos para o povo escolher e 2 caminhos para o povo seguir: a obediência ou a desobediência. Então, seria a escolha do povo. Então, eles já tinham visto vários testemunhos da desobediência, o que havia acontecido com aquele que desobedecesse, e da obediência, que seria próspero. Aí o 30 eu falei. O 31 e 34. Mais uma vez, Moisés fala da questão de instruir as crianças. 31, 13, ele fala assim: os seus filhos que não souberem, ouçam, e aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias que viverdes na terra de que tomarão posse depois de passardes o Jordão. Então, mais uma vez, a importância de instruir as crianças, ensinar as crianças a nossa história, né? Ensinar as crianças a palavra de Deus. Moisés incentiva Josué e os israelitas a serem fortes e corajosos. Ensinam cânticos aos israelitas que vai ajudá-los a lembrar do Senhor e dos mandamentos. Ele abençoa cada tribo de Israel e vê toda a terra que Israel herdará. Então, eu acho que a música é muito importante, né, tanto para as crianças, também para nós. Que através da música a gente consegue absorver a mensagem que quer ser transmitida, né? Então, Deus, ele Moisés ensina um cântico para o povo, para que eles nunca se esquecessem de
todas as leis de Deus, de tudo que eles alcançaram até então, e para que ajudasse eles a não desprezar as leis de Deus. Né? Então, aqui ele ordena para as pessoas, né? Seja forte e corajosa. Incentiva a Josué, seja forte e corajoso. Siga em frente. Que imagina Josué, nossa, eu vou pegar esse povo que desobedecia às ordens de Deus, desobedecia a Moisés. Quem sou eu diante de Moisés? Né? Quem sou eu para poder estar à frente desse povo? Mas em todo tempo, Moisés ele incentiva e fala que é Josué que vai atravessar o Jordão, Josué que vai estar à frente desse povo. Então, por isso ele diz, seja forte e corajoso, né? Que Deus é contigo. E ele abençoa, vem com uma bênção específica para cada tribo. A gente pode ver igual Abraão, Isaac, né? Quando ele abençoa todas as tribos, uma bênção específica para cada tribo. E aqui Moisés também faz a mesma coisa. E ele sobe até o monte e vê de lá toda a terra que Israel herdará. Aí eu fiquei pensando, gente, será qual foi o sentimento de Moisés? Né? Caminhou por tanto tempo, só para poder ver, mas eu creio que ele ficou grato. No final de tudo, ele ficou grato, que ele conseguiu cumprir o propósito, aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, né? Talvez ele teve falhas, sim, mas em todo o tempo ele foi temente a Deus, buscava estar alinhado com a vontade de Deus, né? E Deus deu a ele essa oportunidade de ver toda aquela terra que aquele povo herdaria. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido. Ele tinha 120 anos e foi sepultado pelo próprio Deus. Então, Deus esteve com Moisés ali no final dos seus dias, né? No final do seu último fôlego de vida, Deus estava com Moisés. Porque Deus o amava de uma forma única, né? Especial demais, porque Moisés foi muito usado por Deus. Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. E aí, para frente, entra Josué, né, que será o nosso próximo estudo, mas daqui nós podemos ver que Moisés era muito querido por todo o povo, né, choraram, né, durante 30 dias, e eu acho que foi 30 dias em que Deus também fortaleceu aquele povo para adquirir a sua vitória. Amém? Agora, o que nós podemos trazer de Deuteronômios para nossas vidas? O livro, ele ressalta a importância da palavra de Deus, né? Todo o tempo, dentro dos sermões de Moisés, ele não falava nada dele mesmo, mas sim de acordo com a palavra de Deus, de acordo com tudo que havia acontecido com o povo. Então, nós devemos, na nossa caminhada cristã, profissional, a gente deve sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, né? Colocar qual que é a vontade de Deus para a minha vida, né? Buscar sempre orientações dentro da palavra de Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus em nossas vidas, né? Confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, né? Assim como o povo de Israel, Ele também está conosco, né? Então nós devemos nos submeter à vontade dele. Que a simples obediência traz bênção e o pecado tem suas próprias consequências. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência assim, né? Que às vezes o caminho era claro, que você deveria obedecer, fazer a vontade de Deus, mas você decidiu seguir a sua vontade, o seu caminho, aí vieram as consequências. Então a palavra de Deus é muito clara, assim como foi clara com o povo de Israel, é clara conosco, né? A importância da gente caminhar em obediência, em temor, né? Para que a gente venha usufruir daquilo que Deus tem para nós, que é o melhor. Assim como Israel se lembrou da fidelidade de Deus, também devemos fazer isso todos os dias, quando acordarmos, né? Quando tivermos o alimento, olharmos para a nossa família, né, para os nossos amigos, a gente ser grato a Deus, porque é milagre de Deus, é fidelidade dele. Então, é reconhecer Deus em todas as coisas, em tudo que viemos a fazer, reconhecer que o que seria de nós se não fosse Ele, né? Uma ótima maneira de continuar seguindo adiante é tirar um tempo para olhar para trás e ver o que Deus fez. Eu tenho aprendido muito isso, a questão de gratidão,
né? Quando você olha para trás, vê da onde Deus te tirou, aquilo que Ele fez com você, como você era há 2, 3, 5 anos atrás e como você está hoje. Eu acho que é um milagre de Deus, assim como o povo aqui, para estabelecer, para relembrar tudo que Deus havia feito, eles olharam para trás, recontaram as histórias, tudo que havia acontecido com eles no deserto, no Egito. Assim nós também podemos fazer para as nossas vidas, olhar para trás e puxar, nossa, eu era assim, hoje eu estou diferente, glória a Deus por isso. Nossa, eu preciso melhorar nisso sempre e endireitando o nosso caminho conforme a vontade de Deus e ser grato por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Temos também uma bela imagem em Deuteronômio de um Deus amoroso, que deseja um relacionamento com os seus filhos. Então, Deus, Ele quer o quê? Se relacionar conosco, né? Quando Deus colocava aquelas leis, colocava a importância da obediência, porque Deus queria um relacionamento íntimo com cada um do seu povo. E às vezes é isso que Ele quer de nós, um relacionamento perfeito conosco, porque Ele é um Pai amoroso e quer sempre o melhor para nós. Então, nós devemos seguir aquilo que Ele tem colocado no nosso coração e seguir, né, tendo um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Quando você consagra essa 1 hora aqui para aprender mais a palavra de Deus, você está tendo relacionamento com Ele, porque você está aprendendo mais. Quando você acorda, faz sua devocional, dedica um tempo para o Senhor, você está demonstrando que Ele é importante, que Ele é tudo na sua vida. Quando você deixa de fazer algo por amor ao Senhor, você está demonstrando que você quer um relacionamento com Ele. Então, isso é importante, que todos nós possamos ter isso no nosso coração, da importância de nos relacionarmos com Deus, dia e noite, noite e dia, ainda mais diante desses momentos ruins que temos vivido no nosso país, no mundo. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Então, esse relacionamento com Deus nos fortalece, esse relacionamento nos leva para mais perto dele, gera em nós uma intimidade com o Senhor mais profunda. E quando você vai meditando na palavra, você vai vendo como é perfeito o amor de Deus. Então, eu termino aqui, agradeço a Deus, né, por esse cuidado, por esse amor, e que esse mesmo amor possa envolver vocês todos os dias, que possamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez e já agradecer a Ele por tudo que Ele há de fazer nas nossas vidas. Amém. Amém, Lili. Fantástico, viu, Lili? Bom demais mesmo, né? Eu gostei muito do que você enfatizou aí em Deuteronômio. Eu sempre, hoje, né, por eu estar passando o papel aqui de pai, né, eu vejo a importância de nós estarmos instruindo as crianças, porque a luta nunca foi fácil, a luta de a gente educar crianças. Antigamente, a gente às vezes fica falando, mas agora tem internet está atrapalhando, mas antes a gente tinha a rua também, né? Todos nós que fomos crianças, fomos criados aí com mais liberdade na rua a gente tinha muitos amigos ruins também. E, infelizmente, até dentro da própria igreja. Né? Eu sempre falo isso. A gente criar os filhos na igreja é muito importante, mas mesmo dentro da igreja, a gente tem que ficar de olho com quem nossos filhos estão andando, que está lá em 2 Timóteo, né? A gente manter no que a gente aprende, mas saber de que a gente está aprendendo. E legal, eu nunca tinha percebido essa tão enfática como é o Deuteronômio para instruir as crianças. Né? Anotei aqui que está em Deuteronômio 6, que você falou, Deuteronômio 31, da gente estar realmente lutando com isso. O trabalho da Su lá em teologia estava falando, Spurgeon e o outro autor, que esqueci o nome, falando disso. Foi, gente, o futuro do reino de Deus, né, a propagação do reino de Deus depende da instrução de nossas crianças. É uma coisa lógica, mas é uma coisa que a gente não percebe. É muito lógico. Então, muito bacana. Eu gostaria de deixar isso e eu sempre tive na cabeça como o versículo-chave do Deuteronômio 11, 28, né, que fala ali, eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se você seguir o que eu estou te ensinando, que é o caminho certo. A maldição, se você não seguir. Papai ele sempre ensinava, não é uma questão de Deus ser mal, não, é consequência. Se você faz o que Deus está mandando,
vai dar tudo certo. Se você não roubar, se você não matar, se você não invejar, se você não fazer nada disso, vai ser excelente. Você vai colher bons frutos. Então é muito bacana, gostei demais mesmo, Lili. E o que você falou aí é importante. A gente tem que parar esse tempo mesmo para estudar. A gente tem que gastar esse tempo para aprender da palavra de Deus. Eu, particularmente, estou amando todas as aulas que foram dadas até no momento. Só até o professor de Levítico foi muito bom, não. Mas os restantes foram excelentes. Tá? Agora, a professora mais linda foi a que deu Gênesis, gente. Apaixonei por ela. Não, fiquei muito apaixonado. Tá? Ô, gente, deixa aí para quem quiser falar alguma coisa. Alguém quer fazer um comentário? Não, André, você vai falar não, André? André tem que falar toda a aula. Fala aí, André. Cadê o André? O André, cadê você? Eu confesso que eu estava assim, vou esperar só para ver se eles vão me chamar. Pronto, tá, vai. Fala aí, André. É muito legal a gente ver essas aulas, porque sempre quando alguém está ministrando uma aula, a gente vê uma visão diferente, né? E Deus vai mostrando para a gente outras coisas que a gente não havia percebido. E eu fiz uma analogia aqui em relação a Moisés no final, que é o que acontece com muita gente, talvez aconteça com a gente também, da gente morrer antes de pisar na Terra Prometida, né? A Terra Prometida é a Israel que vai descer do céu. Mas tem a promessa de que Deus, assim como esteve com Moisés, estará com a gente também, né? Então, assim, quantas pessoas morreram para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos? Elas tiveram um vislumbre da Terra Prometida, dos céus, né? Elas não chegaram até a vinda de Jesus, com a nova Israel, mas eles morreram com certeza com a presença de Deus ao lado deles, com a certeza que Deus nunca os desamparou. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É por isso que eu sempre gosto de aula, de ouvir aula, que a gente sempre, Deus vai falando com a gente, né? Mostrando várias coisas que a gente não havia percebido. Parabéns, viu, Lili? Muito boa a sua aula. Foi ótimo, viu, Lili? Obrigada, gente. Glória a Deus. E essa questão Amém. Essa questão da instrução para as crianças, quem chamou a atenção foi minha mãe, né? Minha mãe falou, você viu isso e isso? Eu tô assim, realmente. É o que realmente nós precisamos trazer, né, para a nossa realidade. Instruir mais as crianças, né? Porque o mundo está muito ruim. Então, a palavra de Deus tem poder de nos dar esperança, né? Exatamente. Isso mesmo. Alguém mais quer fazer um comentário? O que ensina também... Oi, eu... O que nos ensina também esse livro, o que nos ensina também esse livro é que o que chama atenção é que ele ensina a gente a olhar para trás, ele ensina a gente a olhar para cima, olhar para Deus, para poder nos mostrar o caminho, né? Ele tem nos ensinado que o nosso passado serve como aprendizado, mas o importante é que a gente tem que olhar para Deus para poder seguir para frente. Que não tem como seguir, não tem como chegar a Israel, né? Chegar à Terra Prometida se a gente não olhar para Deus, se a gente não olhar para cima. Não buscar e obedecer aquilo que Deus tem nos ensinado. Então é isso que a gente tem que fazer, obedecer a Deus todo momento, todo tempo. E que legal, é bom tá aprendendo. Tem coisas que a gente lê o livro e que a gente não presta atenção e que passa despercebido. E aí Deus vai usando as pessoas para poder nos alertar do chamado dele, né? Bora lá, André. O desafio tá aumentando aí para você, viu? Não, que eu já tô com medo já, ué. Josué tá chegando, as aulas estão só evoluindo, vamos lá. Eu tô só mexendo nas minhas aulas, eu já até montei minha aula já, mas toda semana, todo dia eu penso uma coisa diferente para acrescentar lá. É isso mesmo. Gente, mais algum comentário, galerinha? Não? Bem, então eu vou pedir hoje a tia Lida para nos despedir em oração, tá? Parabéns a todos. E vamos divulgar, gente, trazer cada vez mais pessoas para participar, que eu acho que isso vai ser muito bom para todos, né? Com certeza. Está com a palavra aí, tia Lida.
Amém, pastor. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ouvir, né, a minha filha aí ministrando essa palavra, porque, como eu disse para ela, as madrugadas eu tenho orado, tenho preocupado muito com as crianças. E nós temos que orar muito pelas nossas crianças. E os pais que estiverem vendo essa mensagem, estudando, né, a Bíblia, possam se preocupar muito com as crianças. Eu vejo as crianças, às vezes, muito dispersas quanto à palavra de Deus. E que nós, como pais, avós, né, possamos estar nos preocupando em estar ensinando essas crianças realmente o caminho. Porque os dias são difíceis, os dias vão continuar sendo difíceis. Mas com Deus, né, como diz, com Deus no barco, tudo vai muito bem. E vamos estar orando em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós te louvamos e exaltamos o teu nome pela tua palavra. Porque a tua palavra, sabemos que quando abrimos ela, é a boca do Senhor falando conosco. Muito obrigada, Deus, por esse estudo. Obrigado pela vida da Lília. Obrigado pela vida do pastor Luiz, que tem nos incentivado a estar estudando a sua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse ministério. Obrigada, Senhor Deus, por cada irmão em Cristo que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa aula. Ó Deus, que nós possamos realmente colocar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, blindar a nossa mente, Senhor Deus, com toda a tua palavra, e ensinarmos, ó Deus, principalmente as nossas crianças, que precisam de ser alimentadas dessa palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração dos pais, trabalhando no coração dos pastores, na nossa igreja, para que as nossas crianças, nós como servos do Senhor, possamos cada dia, Deus, nos alimentarmos dessa palavra e crescermos na tua presença. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Te louvamos por cada um, Deus, desse ministério. Te louvo, Deus, por cada incentivo, Deus, do pastor Luiz, quanto a estarmos estudando a tua palavra. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Nós só temos que te agradecer. A tua palavra, ela é alimento para nossas vidas todas as manhãs. Amém. E que nós possamos nos alimentar todo dia dela, Senhor. Louvado, exaltado seja o teu nome. Toda a glória seja dada a ti. E que em todo tempo, Senhor, o louvor, a honra e a glória seja dada a ti. Que esse ministério, que essa palavra venha estar, Deus, todos os dias acrescentando nas nossas vidas. E que dela possamos passar para outros que não te conhecem. É isso que eu te peço, ó Deus, e agradeço por tudo nesse dia, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Obrigado, tia Leda. Obrigado, Lili. Que Deus abençoe a todos, gente. E domingo que vem nós temos Josué com André. Josué com André. Em nome de Jesus. Amém. Amém a todos. Deus abençoe, gente. Gente, um beijo. Deus abençoe. Agora abre o vídeo aí para a gente despedir. Vem que o Josué lutar com o André. Com Josué lutar em Jericó. Tchau, gente. Jesus abençoe. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, hein? Tchau, Semana abençoada. Até mais, gente. Até mais, Rebeca. Amém. Deus abençoe. Tchau, Raquel. Tchau, Raquel. Amém. Deus abençoe. Com Deus. Rebeca. Ai, Rebeca. Galera, viu? Tchau. Ô, Tilico, e aí, Tilico? Tá falando você, pai. Pastor Luiz, fala. Não. Fala. Não. Fala, Tilico. Fala agora, o cálice para sempre. Essa foi boa. Fala oi. Fala oi. Fala, meu filho. Ei, Tilico. Tudo bem? Só deixar uma coisa clara. Aqui, vou deixar uma coisa clara para o senhor. Eis que saiu o semeador a semear. Correto? Semeando, caiu uma semente em tal lugar e foi dando fruto. E 100, 10, 20, 30, 100%. Eu louvo a Deus
Porque eu semeei essa semente, correto? Da família da Leda, e hoje eu posso, né, até me deparar com a Lívia e com a Leda, porque eu estou ficando para trás, elas estão passando na frente. Mas Deus Que nada, só corre e vai seguindo junto. Ah, mas eu tenho que fazer um Wi-Fi desse aí, ó. Lógico. Eu não tenho, não, Eu já vou colocar o senhor aqui no livro, aqui, ó, você vai dar um dos profetas. Nossa, viu? Você vai dar Ei, Glória! Eu não. Pode dar, Rafa, pode dar. Pode aguardar aí. Tchau. Um abraço. Um abraço, Deus abençoe, gente. Com Deus. Tchau. Deus abençoe. Anice. Oi, tia Leda. Deus abençoe. Amém. Amém. Ei, meu amor. Não coloca não. Tô tchau pra ela, que saudade. Ei, tia Alice. Ei, Rebequinha. Oi. Ei, Fábio. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.